Irmãos, diante das revelações que Deus tem mostrado à tua igreja, diante das revelações que Deus tem ensinado à tua igreja, como a irmã pregou aqui, muitos de nós, às vezes a gente se olha, a gente vê que tem as vontades, nós, em outras palavras, a gente reconhece que tem algo dentro de nós que necessita uma libertação. Por isso que a gente tem que estar sempre se esforçando. Tem algo dentro de mim que necessito libertar. Eu sou um homem falho, pecador. Então nós vamos aprender um pouquinho, irmãos, como que funciona o processo de libertação. Tudo fundamentado na palavra de Deus. Mostrar como está escrito para que nós possamos ao menos nos esforçar. Mas como esse processo ele é um pouco árduo, a gente sabe disso, como a irmã falou, se fosse fácil, o Senhor Jesus escreveria num versículo assim, ó, vai ser fácil. E a gente sabe que o primeiro processo que nós temos que ter para que haja uma transformação, haja uma conversão, uma libertação na vida de uma pessoa, o primeiro processo é, a pessoa tem que reconhecer que ela precisa ser liberta. Se não reconhecer que precisa ser liberta, morna, está ouvindo a palavra e está achando que está fazendo tudo certo, mas está fazendo tudo errado, morna. Isso é normal, a gente olha, quando a gente olha para a palavra, a gente tem que olhar para nós e falar, isso eu preciso me esforçar, não, isso aqui eu já estou me esforçando. É assim que Deus trabalha, não tem ser humano perfeito. E quando a gente reconhece que a gente precisa ser liberto, irmãos, aí a gente também tem outra palavrinha que fala assim, eu vou pedir ajuda. E Deus nos ajuda. Então nós vamos entender um pouquinho esse processo de libertação, tudo fundamentado nas Escrituras Sagradas, amém? Então vamos lá, irmã, coloca para mim em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, como foi falado, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós somos falhos e pecadores. Para eu confessar o meu pecado, eu tenho que reconhecer que eu estou pecando. Senão eu vou confessar o quê? Se eu acho que eu estou fazendo tudo certo, eu não tenho que confessar diante de Deus, né? Irmãos, e aqui eu quero fazer uma observação. Para nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós estamos fazendo tudo errado, você sabe, a primeira coisa que tem que mudar em nós é a mente. A nossa mente tem que ser forjada para Cristo. E só muda a mente mediante a palavra de Deus. Se a gente está ouvindo tudo errado, não tem como nós forjarmos a mente em Cristo Jesus. Agora, irmãos, diante dessa atitude, que é confessar os nossos pecados, ele fala lá assim, ó, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí entra o sangue do Cordeiro, Deus nos redime de todo. A nossa oração aqui, Deus, derrama uma gota do teu sangue e nos perdoa. Pode ver, toda oração a gente reconhece que a gente é falho e pecador antes de iniciarmos os cultos. Aí Ele purifica a gente de toda injustiça, como está escrito lá. Irmãos, nós já aprendemos que Deus é o amor, e o amor ele folga na justiça. Então Ele nos limpa de toda injustiça. Mas aqui tem um parênteses, irmãos. Só confessar os pecados não adianta. Eu posso confessar hoje, é o primeiro passinho, sim, lógico. Aí amanhã eu confesso de novo. Depois de amanhã eu confesso de novo. Se eu ficar só confessando, eu vou virar o quê? Uma pessoa que só confessa. O que Deus quer de nós está em Provérbios 28:13. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará. Por isso que ele fala confessa, não encobre. Mas aí ele quer mais uma coisinha de nós. Mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então esse é um processo de libertação diante de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Primeiro nós temos que confessar, que é o reconhecimento que nós estamos fazendo algo de errado em nossas vidas. Depois deixar. O nosso Senhor Jesus é o verbo, olha os verbos que Ele nos dá aqui, ó, confessa e deixa. Vamos pegar um exemplo na Bíblia, quer ver? Aquela mulher que foi pega em adultério. A Bíblia nos relata que ela foi pega no ato do adultério, lembra disso? E ela ia ser o que diante de todos? Apedrejada. Essa era a lei daquela época lá. Todos que cometessem o adultério ia ser o que? Apedrejada. E ela estava lá, o Senhor Jesus falou o que?
aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Na hora que ela abriu os olhos, o Senhor Jesus falou: cadê os teus acusadores? Ele virou e falou assim: tampouco eu vou te acusar. Aí o que ele falou? Vai e não peque. Em outras palavras, ela estava ali, ela confessou. Quando ela estava ali, reconhecendo que ela estava sendo merecedora daquilo, ela estava confessando o erro dela. Mas só quantos tentando atirar a pedra, sendo que estava às vezes até no mesmo erro. Mas aí o Senhor Jesus para ela falou assim: ó, você já confessou, agora você vai e deixa. Entendeu, irmãos? Quer dizer, falhos e pecadores, todos nós somos. Agora o Jesus falou para ela: vai e deixa. Aí vem a pergunta para nós na manhã de hoje: por que é tão difícil, irmãos, a gente confessar e deixar? É tão difícil a gente confessar e abandonar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Nós também já aprendemos isso, porque, irmãos, até o último respirar nosso nessa terra de vivente, nós vamos viver uma luta constante entre a carne e o espírito. Acabou. Por isso que o Senhor Jesus falou que não seria fácil. A carne milita para as coisas do mundo, mas o espírito milita para as coisas de Deus. É por isso que é difícil. Eu vou ler um texto, eu peço que os irmãos tenham paciência. Eu vou ler o texto só para depois eu explicar algo que Deus pediu para falar com a igreja. Romanos 8, do 1 ao 8, diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Portanto, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, diante de todo este cenário, diante do que a irmã apregoou agora há pouco sobre ser frio, morno ou quente, diante da revelação do sonho de quinta-feira, eu posso falar para os irmãos sem medo de errar, que dentro de uma igreja, dentro da igreja, existem dois tipos de pessoas: as pessoas convencidas e as pessoas convertidas. As pessoas convencidas, nós vamos entender porque vive da carne, mas a pessoa convertida, ela vive pelo Espírito, sem medo de errar. Pessoa convencida, frio está lá fora, e o morno que está aqui dentro, esse é o convencido. O frio está lá fora, morno. Pessoa convertida, quente. Pessoa convencida, culto onde era uma academia. Pessoa convertida, culto de adoração na casa de oração. Nós vamos fazer muitas perguntas na manhã de hoje, mas a pergunta que eu quero que a igreja responda, cada um a si mesmo, a grande pergunta de hoje é: porque Deus é que sim, sim, não, não. Em que nicho de pessoa eu estou inserido? Em pessoas que são convencidas ou pessoas que são convertidas? Se eu estou passando pelo processo, estou me esforçando, eu sou convertido. Se eu não estou me esforçando, eu sou convencido. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com essa palavrinha convencido? Eu vou explicar o que Deus me revelou, e eu vou dar um exemplo na Escritura Sagrada. A pessoa convencida, irmãos, ela até acredita o que está escrito aqui. Ela acredita, ela crê no que está escrito aqui. Para quem não sabe, aquele cara que bate o bumbo para os Exu dele da vida, ele também crê. Ele crê que o Exu dele vai livrar ele crê que o Exu dele vai proteger ele. Então a pessoa convencida, ela acredita que Jesus abriu o mar, ela acredita que Jesus fechou a boca do leão,
que Jesus trouxe maná do céu, ela acredita que Jesus fez cego enxergar, coxo andar, ela acredita em tudo isso, ela está convencida, mas ela não pratica nada disso, ela não põe em prática nada daquilo que Deus tem ensinado. Como foi falado, ela vem aqui, Deus fala, Deus usa os seus vasos para falar, é glória a Deus, é aleluia, é não sei o que, sai lá fora, é só convencimento, está convencido de tudo isso. Em outras palavras, irmãos, a pessoa convencida, ela possui uma natureza recaída, como foi falado, ela vive da carne ainda, ela crê, mas ela não pratica, ela não obedece, como a irmã pregou aqui no testemunho, ela não tem fé, porque o que tem fé, ainda que crê, sabe que vai acontecer na vida dela, não quer deixar os velhos hábitos. Agora vamos explicar uma palavra de Deus, na palavra de Deus, uma pessoa convencida na Bíblia. Coloca para mim, irmã, Mateus 19, do 16 ao 22. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bons? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Volta lá no começo, irmão. Ei, olha como ele era uma pessoa convencida, porque ele acreditava que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Porque olha a pergunta que ele fez: Senhor, bom mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Então ele estava convencido que ali ele teria a resposta dele. Ele tinha certeza que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, ia mostrar para ele. Mas na hora que Jesus falou para ele: vende o que tens, dá aos pobres e me segue, ele se tornou o quê? Avarento, convencido. Dentro dele ele tinha certeza que Jesus poderia falar para ele tudo o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Mas quando ele ficou sabendo, irmãos, aqui tem tudo que a gente precisa para herdar a vida eterna. O problema é quando vem a revelação, eu fico sabendo, eu dou as costas, eu me entristeço, como fez o jovem rico. Nós já aprendemos que o Senhor Jesus não queria deixar ele na miséria, irmãos. O Senhor Jesus só falou para ele: ei, coloca eu em primeiro lugar. Quer dizer, não coloca isso que tem no teu coração, porque ele é o começo, meio, fim. O Senhor Jesus sabia o que tinha no coração dele, mas provou. E uma coisa eu fiquei pensando quando eu estava meditando nessa palavra, sobe um pouquinho, irmã. Quando ele fala assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou que ele guardava isso. Quando Jesus pede para ele vender e dar aos pobres, é dar ao próximo. Será que ele realmente guardava esse mandamento? Amém, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado, sabe com o que, irmãos? Com os políticos da fé. Eu uso esse termo. Você já viu político falar? Ei, tem palavras eloquentes, enche os olhos das pessoas, convence as pessoas, mas do que ele fala em cima do palanque, sem medo de errar 80%, ele não faz. Cuidado com aqueles que vêm, fala bonito, mas não vive o que fala. Amém? Agora vamos entender, irmãos, o que é uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida, primeiro de tudo, ela também tem que ser convencida. Ela tem que crer que Jesus abriu o mar, que Jesus fechou a boca dos leões, que Ele curou, que Jesus trouxe maná do céu. Ela tem que acreditar que Jesus mandou ordem aos corvos para alimentar os profetas. Ela acredita em tudo, mas tem um ezinho aí. E a convertida, e ao menos se esforça para pôr em prática tudo aquilo que ela está convencida que o Senhor Jesus fez. Em outras palavras, irmãos, a pessoa convertida, ela deixa a velha criatura, ela se esforça para deixar a velha criatura, ela nasce verdadeiramente do Espírito. Mas pastor, vamos aprender na palavra de Deus. A gente não aprendeu uma pessoa convencida? A gente tem que mostrar e tem que falar: está
escrito, coloca para mim, irmã, Lucas 19, do 1 ao 9, bastante conhecido também. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava quem era Jesus, e não o podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ao esforço dele, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Irmãos, tem que ter esforço para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando de para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos istos, murmuravam dizendo: quem entrará para hospedar-se de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, ele queria ver Jesus, ele era de pequena estatura, ele se esforçou, ele achou um lugar, mas quando o Senhor viu ele, falou: desce. Ei, a palavra nos ensina que ele desceu o quê? Ele demorou? Foi devagarzinho? Ei, a igreja, irmãos, o Senhor está falando hoje para a igreja: desce depressa. Irmãos, olha a conversão de Zaqueu. Ele ouvia falar dos feitos do Senhor Jesus, eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, ele era convencido, ele ouvia falar e ele acreditava naquilo que ele ouvia falar. Mas quando ele teve um encontro, aí veio a conversão dele. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, ele foi cobrador de impostos. E quando há conversão nas nossas vidas, irmão, o Senhor Jesus precisou falar para ele: ei, Zaqueu, mas para eu ir na tua casa, você tem que se arrepender e dar 4 vezes mais a quem você defraudou. Precisou falar alguma coisa? Ei, irmãos, é imediato. Quando o Espírito de Deus está em nós, Ele nos convence. Por isso toma cuidado com aquela palavrinha: o Espírito não me cobra. Depende do Espírito que está aí. Se for Espírito Santo de Deus, rabaricanta, sabaricanta, você pode ter certeza que Ele cobra. Agora depende do Espírito que não está, meu irmão, não vai cobrar nunca. Se você está esperando, se nós estamos esperando o espírito da velha criatura cobrar algo, entenderam, irmãos, o que é uma pessoa convencida e uma pessoa convertida? Amém? Olha o que diz em João 3, do 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade que te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, por que eu pedi para pôr essa passagem aqui? Somente para reforçar algo: que a pessoa convencida que ela é nascida da carne, que ela possui uma natureza recaída, ela vive pela aparência. As pessoas que querem mostrar de si: eu isso, olha você, às vezes quer mostrar o que tem, às vezes quer testemunhar de si. Ei, pessoas que querem a glória para si mesmo. E a Bíblia nos ensina que o passo de um homem bom é justificado por Deus. Então a pessoa convencida, irmãos, ela quer convencer você dela e não convencer você de Deus. Toma cuidado com essas vozes. Se aparta. Teve uma pessoa que um dia falou uma frase para mim, eu não esqueço.
Tem coisa nas nossas vidas que é melhor perder do que achar. Irmãos, e o nascido do Espírito, que é o convertido, esse nós não o conhecemos pela aparência, mas nós o conhecemos pelo testemunho, pelo caráter, pela índole, pela conduta diante do Pai, através dos frutos do Espírito, que no abrir da boca deles nós reconhecemos, porque rios de águas vivas fluem do seu ventre. Amém, irmãos? Agora, outra grande pergunta é: como que a gente faz para nós deixarmos de ser uma pessoa convencida, abandonar toda essa natureza recaída, que é nesse processo que nós estamos passando, e nos tornarmos uma pessoa convertida? Coloca para mim, irmã, Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, convencido, natureza recaída, adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é sensualidade, idolatria, feitiçaria. O que teve a revelação no sonho que estava tendo aqui? Era o que? Feitiçaria, inimizade, porfias. Porfias é contender com a palavra, é discussão. Emulações. Emulações é quando a gente usa o termo assim: eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser o que aquela pessoa tem. Irmãos, cuidado, que um sentimento que nós temos que vigiar é a inveja, ira, dissensões, heresia. Sabe o que significa heresias, irmãos? Que contraria a doutrina, que nega a doutrina. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Então, como que a gente faz para deixar de ser uma pessoa convencida e nos tornarmos uma pessoa convertida? É lutar contra todas essas obras da carne. A maior luta do cristão, irmãos, é vencer essas obras da carne. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou fazer isso, pastor? Irmãos, um versículo nos responde. Põe para mim, irmã, Mateus 26, 41, e todos nós conhecemos. Vigiai e orais. Fala da carne, as obras da carne, para que não entreis em tentar. Na verdade, o Espírito nosso, ele está pronto. Mas e a nossa carne, irmão? A carne só tem um jeito de nós vencermos as vontades da carne: a vigilância. Vigia. Irmãos, quando nós vigiamos da maneira que lhe apraz a Deus, nós deixamos de ir em lugares onde nós não temos que ir. Nós deixamos de aceitar convites onde nós não devemos estar. Vigia o lugar onde você está, com quem você está. Nós deixamos situações, pessoas, tudo aquilo que desagrada a Deus, irmãos. Como eu dei o exemplo aqui, eu gosto de falar da minha vida. Eu não falei para vocês que eu nunca fui um alcoólatra, mas eu tomava um pouco de cerveja? Ei, se eu tomava um pouco de cerveja, para eu vigiar, eu vou em lugar onde só tem isso? Aquela pessoa que floresce a carne dela, ela vai em lugar onde só existe possibilidade de florescer a carne? Não, vigia. Irmãos, quanto aí? Às vezes a pessoa vem falar da palavra de Deus para você, no outro dia está lá pulando carnaval. Ó, ei, pelo amor de Deus, vê os frutos, a vigilância dessa pessoa. Você vai ouvir uma palavra de uma pessoa dessa? Olha o que o mundo está passando nos dias de hoje. Irmão, imagina se o Senhor Jesus volta nessa época. Imagina, o próprio nome já fala, carnaval, festa da carne. Pessoa caída, recaída, pessoa convencida. Ela até acredita, mas ela quer te convencer de algo que não provém do Senhor. Se aparta. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Guarda isso, para nós deixarmos de ser uma pessoa convencida. Irmã, põe para mim Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo e não temas, não tenha medo, não se espante. Ele está mandando, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe o que ele está falando, irmãos? Se esforce e não tenha medo do que vão falar de você, se vão se afastar de você. Pelo contrário, agradece a Deus. Tem coisa que é melhor perder do que? Agradece. É livramento de Deus para a sua vida. Como a irmã falou aqui, o Senhor Jesus escreveu aqui, vai ser fácil? Não é fácil. Mas olha o que Ele quer aqui, irmãos, pelo amor de Deus.
Quando a gente está nesse processo aqui, a gente é convertido. Quando a gente está nesse processo aqui, a gente é quente. Quando a gente está nesse processo aqui, nós estamos lá na casa de oração, louvando a Deus. É o mínimo que Ele quer de nós, irmãos. É esforço e ânimo. E pode ver que Ele fala assim, ó, e tem bom ânimo. Então não adianta só se esforçar. Sabe aquele esforço assim, ó, ai, não estou aguentando. Não, esforça, tá difícil, mas eu estou aguentando. É o ânimo, temos que ter ânimo. Ei, tem que ter ânimo. Aquele esforço assim, ó, também Deus não recebe. Nós temos que se esforçar e colocar dentro de nós o bom ânimo, que aí Ele fala, ó, não tenha medo, não te espantes, porque eu sou contigo. Outra maneira de nós deixarmos de ser uma pessoa convencida, Mateus 11:12, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele. Por que eu pus isso? Porque fala a mesma coisa do versículo anterior. Não é força do braço, não, essa é a força do esforço. Então, como a gente falou, se esforça para deixar ambiente de vício, se esforça de andar, se assentar em mesa de escarnecedor, se esforça para abandonar tudo aquilo, irmãos, que desagrada a Deus. Sabe o que Ele está falando para nós? Se esforça para deixar de ser uma pessoa convencida, que eu vou te transformar numa pessoa ponto. Diante de todo esse cenário, irmão, sabe o que Ele está falando para nós? É isso. Ei, convencido, se esforça que você vai se tornar, tenha bom ânimo, que eu vou te passar para o estágio de convertido. Aí, irmãos, aí quando a gente se esforça, a gente deixa a natureza caída, aí a gente começa a nascer da água e do Espírito, aí a gente começa o processo de libertação por completo, aí a gente alcança o reino de Deus. Olha que bênção, irmãos. Coloca para mim, irmã, João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quando a gente começa a se esforçar ali, irmãos, aí a gente vai nascer da água e do Espírito. Irmãos, mas o que é o nascer da água? Lembra que a gente falou que a mente tem que ser mudada? A água nada mais é do que a palavra de Deus. Então aquele que não nascer da palavra dele, jamais, irmãos, vai entrar no reino dos céus. Ou seja, a mente tem que ser forjada, a palavra vem e ele recebe. Então a conversão, irmão, a libertação em nossas vidas vem através da palavra de Deus. Porque olha o que está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Está aí. O problema é quando a gente tem conhecido a verdade e a gente não tem deixado a verdade entrar dentro de nós. Aí é problema. Eu estou conhecendo, mas eu não tenho deixado entrar. Aí é problema. Você pode até fazer uma pergunta: a igreja que eu estou indo tem palavra? Faz a pergunta. Porque também não adianta nada você estar dentro de uma igreja que não tem palavra. Você vai ser liberto? Não. Tem palavra, mas eu quero receber e pôr em prática? Também não adianta nada ter palavra e a gente não querer receber e colocar em prática. Então, se tem palavra, esforça-te, tem bom ânimo, põe em prática, que nós vamos ser batizados pela água, pelo Espírito. Amém, irmãos? Então algumas etapas se fazem necessárias, irmãos, nesse processo de libertação. Primeiro é reconhecer que precisa ser liberto. Aí vem a humildade, reconhecer, eu vou pedir ajuda. Diante da ajuda, irmãos, Deus vai revelar, você vai conhecer a palavra, a verdade. Avalia se realmente é a palavra de Deus. Aí nós passamos a ter uma entrega diante de Deus. A gente começa a deixar aquilo que desagrada e vive segundo a vontade dele. A gente deixa de viver pela carne. Aí nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Aí eu posso falar que ocorre o batismo, onde morre a velha criatura e nasce a nova criatura. Aí vem o selo, irmão, com o Espírito Santo de Deus. Você sabe quando a gente sabe se a gente é selado com o Espírito Santo de Deus? Irmão, você faz algo errado, automaticamente o Espírito te cobra. É automático o negócio. Agora, quem não tem o Espírito Santo de Deus vai fazer errado e ainda fala: tô certo. Se eu fiz algo que está em desencontro com a lei dos homens, na hora que eu fizer, o Espírito cobra. Mas se não tem o Espírito, irmãos, como a irmã falou, dos filhos rebeldes. Amém? Mas, irmãos,
diante de todo esse processo de libertação, que eu creio que Deus está trabalhando no coração de cada um. Cada vez que a gente vem aqui a pregoar, irmãos, o que liberta é a palavra está indo. Eu tenho certeza que Deus está libertando. Você sabe por quê, irmãos? Coloca para mim, irmã, Gálatas 5, do 22 ao 26. Porque Ele quer que nós nasçamos do Espírito, irmãos. Ele quer que nós nos convertamos, que nós tenhamos isso nas nossas vidas, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Irmão, falar que ama é fácil, não é fácil amar? Eu posso virar e falar assim, meu pai, eu te amo. Ué, falei, eu amo. Mas quem pode falar se eu amo realmente Ele, é só Ele. Falar é fácil. Irmãos, o amor folga na justiça, o amor tudo suporta. A gente já aprendeu quais são as qualidades do amor. Não busca os próprios interesses. Então eu estou amando realmente? Paz, irmãos, é gozo, que é alegria. A palavra de Deus nos ensina que a verdadeira alegria vem de Deus. Às vezes a gente se alegra com tantas coisas, tantas conquistas aí, vai ficar tudo aí. Amém, Deus te abençoe, amém, meu Deus, muito obrigado. Mas eu amo mais o Senhor, minha alegria vem do Senhor, a minha alegria não está nessa conquista aqui. Paz, olha o que Deus quer nos dar, irmãos. A Bíblia diz que a paz que eu vos dou, o mundo não vou lá dar. Se está falando para você que tem essa paz aí, sabe o que você faz? Fala, essa paz eu não quero. A paz do mundo eu não quero. Porque a paz do mundo leva à morte. A paz do mundo é a paz que convence, não converte. A paz do mundo é a paz do morno e não do quente. A paz do mundo é aquele que está na feitiçaria e não está na casa de oração. Essa é a paz do mundo. Deus quer nos dar também, irmãos, longanimidade. Irmãos, Deus é longânimo, nós já aprendemos isso. Mas guarda algo, Deus é longânimo, Ele pode ser longânimo tanto para abençoar quanto também para amaldiçoar. É a lei da semeadura. Vocês já ouviram aquela frase assim, ó, o copo de Deus ainda não se encheu? Já ouviram uma frase assim? Ele é longânimo, então Ele vai dando corda. Na hora que Ele puxa a corda, bondade, irmãos. Vamos nos esforçar para fazer o bem. Nunca combate o mal com o mal, pelo contrário, procure combater o mal com o bem. Fidelidade aos frutos, irmão, do Espírito. Vamos ser fiel a Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Vai ser fiel a Deus diante do teu cônjuge. Seja fiel a Deus no levantar, dê a primeira oração para Ele, agradeça a Ele por tudo. É isso que Ele quer nos dar, a fidelidade. Mansidão, irmãos, é o que Deus tem batido muito na igreja. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão o reino. Tá duro, tá doendo, mas eu estou recebendo a palavra de bom grado. E domínio próprio, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, irei, mas não pequeis. Quando a gente não tem domínio próprio, é um passinho para a gente se irar. E para a gente se irar e pecar também é outro. E muitas vezes, irmãos, Deus vai desenvolver esse fruto em nós, o domínio próprio, que é o autocontrole. Ele vai nos colocar em situações, eu já falei isso, que a única maneira de você sair dela, a primeira coisa é ter domínio próprio. Pensa, reflete antes de abrir a boca, antes de tomar qualquer atitude. Amém? Então que cada um de nós aqui nesta manhã nós nos avaliemos para verificar qual fruto do Espírito precisa ser trabalhado, desenvolvido em nós. Porque, irmãos, todo aquele que é nascido do Espírito possui os frutos do Espírito. Então se está faltando desenvolver algo em nós, que nessa manhã a gente se autoavalie. Mas guarde algo, irmãos, como já foi falado aqui, a gente recebeu o Espírito Santo, ter os frutos do Espírito, isso não nos redime de sermos pecadores. Ponto. Nós vamos ser eternos pecadores diante da palavra de Deus. Mas como foi falado lá no começo, quando a gente reconhece que é pecador, quando a gente confessa, a gente pede perdão e a gente deixa, Ele nos limpa e nos purifica no sangue do Cordeiro. Irmãos, e aqui eu finalizo. Para nós sermos libertos, irmãos, nós temos que ver, nós temos que achar o nosso Senhor Jesus. E para achar o nosso Senhor Jesus, nós temos que buscá-lo. E está escrito lá, ó, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Lembra no começo quando nós falamos que Deus trabalha com a sinceridade do coração? Que ainda que você esteja no processo, mas está se esforçando, você é quente,
Você está se esforçando, você é convertido, você está na casa de oração. Então quando a gente se esforça, irmão, com certeza a gente está buscando Ele com esforço. E quando a gente busca Ele, a gente vai achá-lo. Mas tudo isso porque Ele sabe o que tem no nosso coração. Irmãos, diante de tudo que Deus tem nos ensinado na casa de oração, você sabe o que Ele quer de nós? Que Ele quer que nós alcancemos aquilo que é mais valioso em nossas vidas, que é a salvação das nossas almas. Ponto. Só isso. Leva essa palavra, irmãos, e guarde essa pergunta no teu coração: eu me encaixo no nicho das pessoas que são convencidas ou das pessoas que estão convertidas? Lembrando que se você está se esforçando no processo, Deus está olhando e está falando: ah, esse é convertido. Mas se não tem esforço, Deus está olhando e falando: convencido, morno, feiticeiro, como a gente aprendeu aqui na quinta-feira. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos, ainda que nós não estejamos convertidos 100%, nós estamos nos esforçando para isso, porque senão nós não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Isto já é um esforço para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Eu todo culto, Deus revelou que tem 2 cultos. Então tem 2 espíritos. Eu peso todos os espíritos para entender se quem está falando vem de Deus, não vem de Deus. A gente deve fazer isso. Aí eu perguntei, falei: Senhor, é o Senhor quem está falando ou não é? Abre para mim Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o 19. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem... Então quando Deus lidar com uma igreja que aos olhos dele está caminhando para querer ser morna, para não mergulhar naquilo, o que ele vai fazer? Vai no último versículo desse texto: eu repreendo e castigo a todos quantos... Glórias a Deus. O convencido vai dizer que é carne. O convencido vai dizer: o homem se exaltou, o homem se ensoberbeceu. Mas o convertido, o manso de coração, vai falar: opa, ele está me repreendendo. E só tem um propósito essa repreensão. Ele está falando assim: olha aqui, ó, se pois o quê? Zeloso. Sabe por quê? Porque o zelo que Deus tem pela casa dele, que é o nosso corpo, pela casa dele, congregação, devora, consome, irmãos. Glórias a Deus. Então quando ele começa a enxergar a gente agindo de maneira morna, a primeira coisa que ele está vendo tá faltando o quê? Zelo com a própria vida e com a casa de quem? Aí ele vem rapidamente dizer o que para nós? Ei, arrepende-te, desce o que? Desce depressa. Glórias a Deus. Então, irmãos, eu pesei, tá? Às vezes muito sai aborrecido, às vezes muito sai entristecido. Se esse entristecimento for o contristamento do Espírito Santo, para produzir isso aqui, ó, no coração, eu já disse para os amados, esse púlpito aqui, ele zela por essa palavra aqui, ó. Se for para falar de maneira mansa, ou se for para exortar, redarguir, castigar, não importa. O que importa é que produz em nós o quê? Quando produz arrependimento, a gente olha para aquela piscina morna, passa de largo dela e mergulha onde? Então não sei como o teu coração tal como ficou, mas o que eu só vi manifestando no meio da igreja foi o amor do quê? O que eu vi manifestando dentro da igreja, o que está no Salmo de número 23, põe para mim, por favor, irmã. Quando a voz do bom pastor vem, e às vezes não vem com o tom que nós gostaríamos, mas é a voz do bom pastor, ele só vem para fazer isso daqui, ó. A tua vara e o teu cajado me consolam. A repreensão, irmãos, é a vara. A exortação é o cajado para contristar o nosso coração e produzir em nós um arrependimento sincero, produzir em nós lágrimas, sim, irmãos. Converter a nossa alegria em choro, o nosso gozo em tristeza, é o que disse Tiago, porque aí a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão... Por detrás desse choro da repreensão só tem um propósito. Quem é o Consolador?
O Espírito Santo é nos encher do Espírito Santo de Deus. Sejam sábios, pesem os espíritos, para não se cobrirem da cobertura errada e cair na posição como Deus repreendeu e disse: ai dos filhos rebeldes. Você sabe que texto é esse quando Deus usou a vida dela para falar para nós? Um último, por favor, abre para mim. Isaías capítulo de número 30. Ele só quer nos livrar desse texto aí, ó. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Olha lá, para acrescentarem pecado sobre pecado. Isso é o copo enchendo. Eu peco, eu jogo uma gota dentro do copo. Eu peco recorrentemente, sem reconhecer a miséria, irmãos, e pedir perdão, porque quando eu peço perdão de todo o meu coração e Deus vê, Ele cata o copo que estava enchendo e joga. Mas se o copo transbordar, irmãos, a gente cai no ai de quem? No ai de Deus. Ele só não quer que a gente transborde o copo, Ele sabe que a gente é pecador. O pecador, quando ele erra, ele joga uma gota dentro do copo, mas quando ele confessa e deixa, ele cata aquela gota e joga. Ele cessa o pecado sobre, mas se ele não cessar, ele vai falar assim, que descem aonde? Aí Deus usa a vida da irmã e fala assim: ei, eu e minha casa vamos servir a Deus, mas quem quiser servir os deuses dos seus pais, que serviram além do Jordão, o que tinha lá além do Jordão? O Egito. Você já quer voltar para lá? Ou vai vir de vez para cá, nascendo das águas do Jordão? E olha o que ele está dizendo, que descem, não é que o que é? Não é que sobem. Glórias a Deus. Olha lá, que descem aos Egito sem pedirem o meu conselho. Toma decisão por si mesmo, vai e não ouve o que o Espírito diz. A igreja. Glórias a Deus. Aí ele continua, olha lá, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do... E a Bíblia fala, Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e não no Egito. Aí ele diz, a sombra do Onipotente descansar. Você sabe por quê? Porque ele vai confiar na força de quem? Por isso que ele vai dizer, direi do meu Deus, Ele é a minha fortaleza. O Salmo 91 é o oposto desse versículo número 2. Glória a Deus. Agora, se a gente confiar na diretriz errada, você sabe qual que é o fim para todos nós? Continua no texto lá para mim, irmã, por favor. Isaías capítulo 30, versículo 3. Eu acho que ninguém quer viver isso aqui. Deus está batendo, Ele está repreendendo a gente, irmãos, para a gente não viver isso aqui, ó. Ao versículo 3, porque a força de Faraó se vos tornará o quê? Ele não quer envergonhar ninguém, Ele quer nos exaltar, Ele quer nos honrar. É isso que Ele tem reservado para nós, se a gente habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Olha lá, e a confiança na sombra do Egito em confuso. Sabe o que eu lembro aqui? Torre de Babel, que Deus desceu naquela torre com o espírito de confusão e destruiu aquela edificação errada. Deus desceu no Egito e destruiu o Egito. Pesem os espíritos, entristeça com o contristamento de arrependimento e não com o contristamento do mundo, que é de revolta, porque na revolta eu mergulho na sombra do Egito e confio na força de Faraó. Mas no arrependimento eu mergulho na sombra de Deus e confio no braço forte do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém.